Eu queria encorajar você nesta noite, assim como nosso irmão Ney disse aqui, a palavra ele come em casa. É isso que o cristão, nós como os cristãos, nós devemos fazer. Talvez nós tenhamos deixado para buscar, para ouvir, para ler a palavra somente no dia do culto. E é por isso que talvez nós andamos fracos. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos vencer algumas lutas, porque nós não estamos firmados na palavra. E às vezes nós deixamos para se alimentar da palavra só no culto. Mas eu quero te encorajar a você meditar. O Senhor diz para nós meditar na palavra de dia e de noite, para nós guardar a palavra dele para não pecar. Davi falou, né? E Jesus ele disse: examinai as Escrituras. Em João 5,39 diz assim: vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgar nelas terá vida eterna. Aleluia. É isso que nós devemos fazer, julgar, ler a palavra, porque nós cremos que Jesus deixou a salvação. Nós cremos que quando nós conhecemos a palavra, ela vai nos libertar. E através da palavra nós vamos conseguir reconhecer quem é Cristo. Nós vamos conseguir identificar aquilo que Cristo fez por nós. E através da palavra nós vamos ser salvos. Nós vamos alcançar a salvação. É por isso que o Senhor ele nos encoraja a examinar as Escrituras, porque dela vem a salvação. Então nós precisamos meditar realmente nessa palavra de dia e de noite. Aleluia. Eu queria que você já abrisse a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Hoje, irmão, como é que nós falamos dos visitantes nessa noite? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Aleluia. Está ali meu cunhado ali, veio nos visitar hoje. A igreja fica feliz com a tua visita, irmão. Seja bem-vindo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra, irmão, ela não é muito agradável. Talvez se nós fosse pegar uma palavra agradável, nós iríamos lá no livro de Salmos. Mas é a palavra do nosso Senhor Jesus. É a palavra que Jesus falou para os seus discípulos. Falou para nós, porque nós também somos discípulos de Deus. Aleluia. Talvez você já tenha agora já. Não é tão agradável, você já se sente algo diferente. Lucas capítulo 9, versículo 23. Aleluia, todos acharam? Vamos orar. Curva a tua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite. Pai, cada um chegou aqui nesta noite, Senhor, disposto, ó Pai, a receber algo de Ti, Senhor. Cada um chegou aqui nesta noite, ó Pai, em busca, Senhor, meu Deus, de te identificar, Senhor, uma palavra, de sair daqui, Senhor, meu Deus, transformado, renovado, Senhor. Então, ó Pai, nós nos colocamos nesta noite, Senhor, para ser o Teu ministro da Tua palavra, Pai. E pedimos que o Teu Espírito, Senhor, fale através das nossas vidas, ó Pai. Onde Ele encontrasse, meu Deus, um coração quebrantado, uma terra fértil, Senhor, que está disposto a receber, ó Pai. Que o Senhor venha entrar, Senhor, venha fazer morada, venha trazer, Senhor, meu Deus, uma palavra, Senhor, Deus, de entendimento, Senhor, Deus, de bênção para nossas vidas, ó Pai, nesta noite. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, ou em outras versões diz, ou acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Aleluias. Para quem que Jesus estava dizendo? Jesus dizia a todos, seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja rico, seja pobre, seja de Londrina, seja de Cambé, seja quem for. Jesus estava dizendo a todos. Aleluias. O que ele dizia? Pois quem quiser salvar a sua vida, irmão, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, esse a salvará. E aqui nós entramos na contramão do Evangelho. Jesus, nós somos ensinados, nós somos treinados desde criança a conquistar. Nós somos ensinados a vencer, a sempre ganhar. E nós não somos ensinados a perder, né? Ninguém chega diante do teu filho e ensina ele a perder as coisas. Mas se o filho vai para a escola para você vencer, para você ser alguém no futuro. Ninguém vai para o aeroporto quando o time perde. As pessoas vão para o aeroporto receber seu time quando ele é campeão, quando ele venceu. Se ficou em segundo lugar, já nem vai. Mas quando ele ganha, as pessoas se alegram, porque nós somos treinados, nós somos destinados a isso. Por isso, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino, ele é contramão a este mundo. Porque o Senhor falou, porque nós precisamos perder para ganhar. E isso que nos confronta, isso que nós não entendemos. Porque é diferente de tudo aquilo que nós aprendemos desde a infância. Nós não fomos feitos, nós não fomos treinados, ensinados a perder, nós fomos ensinados a sempre ganhar, a sempre ter vantagem, a sempre ganhar algo. Nós não aceitamos perder. Mas o Senhor, Ele nos ensinou, nós quisermos alcançar a salvação, nós precisamos perder a nossa vida. Nós precisamos perder a nossa vida, nós precisamos ser salvos, nascer de novo. E Ele diz, se alguém quiser vir após mim, eu quero abordar três aspectos aqui que o Senhor nos falou na sua palavra. Eu vou, se alguém quiser vir após mim. Jesus aqui, Ele está falando para eles, imagina vocês, na época de Jesus parou no meio lá do monte, e está todos ali acompanhando Jesus, e Jesus parou para ensinar. E Jesus, antes disso, no versículo 22, Ele está falando ali que Ele há de sofrer muitas coisas, que Ele seria rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes, e Ele seria morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus está falando para os discípulos ali que haveria de acontecer essas coisas para eles. Então Ele dá continuidade. Ele fala, mas se alguém quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo. Então Ele está falando, se você que simpatiza com a mensagem, se você que de alguma forma se simpatizou com a palavra, com aquilo que Jesus estava fazendo naquela época, mas se você de alguma forma está aqui hoje, é porque de alguma forma você se simpatizou com esta palavra, com esta mensagem. E Jesus, Ele estava falando, Ele estava deixando claro ali que para nós segui-lo, se nós quisermos após Ele, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos deixar algumas coisas. E Ele começa a falar para a gente, se a gente quiser seguir após Ele, nós precisamos identificar que não é uma decisão simples. Não é uma decisão simples você deixar a tua vida no mundo, você deixar as tuas práticas que você faz desde da infância, desde de adolescência, desde que você se identificou nesse mundo, pelo teu caminho, e você agora começar a fazer ao contrário daquilo que você sempre fez. Aleluias. Mas Jesus está falando que você tomar essa decisão, você pode ter consequências. Se você tomar essa decisão, ela precisa ser tomada de uma forma racional, com fé. Agora eu vou entregar minha vida para Jesus e eu vou segui-lo. Agora eu vou aceitar. Eu quero ir após ti, Senhor.
E ela não é uma decisão fácil. E Jesus, ele tem algumas exigências que ele faz nesta palavra. A primeira, ele fala assim: se você aceitou, você quer? Então é preciso que você negue a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo. Mas como que é isso? Como que eu tenho que negar a mim mesmo? Como que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? Porque Jesus está dizendo que as pessoas desejam, as pessoas que desejam, que têm essa vontade, elas precisam deixar a tua velha vida, a tua velha prática e se alinhar com a vontade de Deus. Negar a si mesmo é você abandonar as tuas vontades e andar agora com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Se você quiser vir após mim, se você quiser me seguir, você precisa, primeiramente, estar alinhado com a vontade de Deus. E é isso, irmão, que nos choca muitas vezes. A vontade de Deus, ela choca com as nossas próprias vontades. Porque, igual eu falava, nós estamos acostumados a perder, nós estamos acostumados a ganhar. Mas quando o Senhor fala que nós temos que deixar, que nós temos que abandonar, que nós temos que perder os velhos hábitos, que nós temos que deixar de alguns lugares, que nós temos que deixar de fazer algumas coisas, que nós temos que mudar os nossos hábitos. Isso nos confronta, por quê? Porque é difícil, porque não é uma decisão fácil de se tomar. Por isso o Senhor falou, não é uma decisão fácil. Mas se você realmente deseja seguir Jesus, né, acompanhá-lo, você precisa deixar essa vontade. E seguir a Cristo, irmão, nós precisamos identificar e ter a capacidade de entender que a vontade de Deus, ela tem que sempre ser superior a nós. A vontade de Deus tem que sempre sobressair a nós. Seja a circunstância que nós passarmos, as decisões que nós tivermos que tomar, eu tenho que decidir pela vontade de Deus, não pela minha. Porque agora eu estou me negando. E o Senhor, ele fala lá, eu toco dia após dia. Então todos os dias nós vamos passar por situações que a qual eu vou ter que me negar. Eu não vou fazer isso de uma vez definitivamente. Essa negação, ela vai ser dia após dia. Todos os dias eu estarei negando as minhas vontades, porque todos os dias nossa carne tem vontade de alguma coisa, todos os dias nós temos vontades, nós desejamos algo, e muitas vezes esses nossos desejos, essas nossas vontades, ela foge do padrão da vontade de Deus. Aleluia. Mas se você deseja segui-lo, o Senhor, Ele pede para todos, deixa a tua vontade. Porque Jesus, Ele não está falando para a gente fazer algo que Ele não fez, né? No Evangelho de João, capítulo 6, 38, diz assim: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus, ele esteve neste mundo na condição humana. Para você exemplificar, porque nós entendemos que Deus, Ele é colocado muitas vezes de uma forma grande e de uma forma pequena, né? Ele sendo Deus, daqui a pouco Ele já era homem. Tem uma ilustração que um homem de Deus fez uma vez, que assim, ele disse que tentava se comunicar com os peixes dentro do aquário, só que toda vez que ele se aproximava daqueles peixes fugiam dele. Ele não conseguia se comunicar com aqueles peixinhos, porque toda vez que ele se aproximava do aquário, os peixinhos se assustavam e fugiam. Então ele pensou, eu preciso comunicar com esses peixes, como é que eu faço? Ele falou, então eu preciso me tornar um peixe, porque daí eu vou ser igual a eles, e talvez eles vão conseguir me ouvir. Talvez eles vão conseguir me ouvir, talvez eu vou conseguir se aproximar deles e falar com eles. Aí talvez alguns vai me rejeitar do mesmo jeito e vai ser. Para nós entender aquilo que Cristo fez. Cristo sendo Deus, diferente dos homens, né? Cristo tentou se aproximar
dos homens desde o princípio, desde a queda do homem, desde a queda de Adão. Cristo vem tentando se aproximar com homens, né? Quando Moisés esteve dirigindo aquele povo pelo deserto, Deus falava só com Moisés, mas Deus queria dirigir o povo. A primeira vez que Deus tentou falar com o povo, que o povo via trovões, relâmpagos, o povo se atemorizou e teve medo. Ele falou: fala você, Moisés, para que nós não morramos. As pessoas estavam fugindo de Deus. Então Deus agora teve que fazer o quê? Teve que vir. Deus teve que se diminuir, a se transformar à semelhança do homem, para que o homem pudesse identificar, para que o homem agora pudesse não mais fugir, mas não, ele é semelhante a mim, a começar a ouvir. Então Jesus teve que se diminuir, teve que sair da sua grandeza, teve que sair do seu trono, para vir se tornar igual ao homem. E ele teve as mesmas princípios que nós tivemos. Ele nasceu criança, talvez ele também tinha febre, tinha dores, foi crescendo. A Bíblia diz que o menino crescia em sabedoria, né? Considera Deus, porque ele precisa de mais sabedoria. Ele é onisciente, mas Jesus ele tomou a forma humana 100%. Então ele ia crescendo, e Jesus não teve pecados, porque ele seguia, cumpria a vontade do Pai, né? Mas Jesus poderia ter errado a martelada, né? Poderia às vezes ter cortado uma madeira torta, como nós somos, mas o pecado moral, o pecado contra Deus, esse ele não cometeu, porque ele estava debaixo da palavra de Deus. Então ele foi fiel, ele seguiu até o fim. E é isso que o Senhor nos deixa, é isso que nós precisamos entender. Porque até aqui, até algum tempo atrás, nós andávamos fazendo a nossa própria vontade, ou às vezes ainda anda, né? Vamos ser sinceros. Mas o Senhor ele falou: por isso que nós devemos meditar na palavra, porque a verdade nos liberta. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, e o Senhor nos ensina para que nós pratiquemos a palavra, para que nós buscamos a palavra, porque a palavra ela nos leva à vida eterna. Então, se nós começarmos a andar verdadeiramente, se nós começarmos a seguir verdadeiramente a palavra, nós também não vamos errar, nós também vamos conseguir vencer, porque o Senhor falou que Ele estaria com nós até o fim dos séculos. Ele disse: eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Mas se nós estivermos alinhados à sua palavra, se nós estivermos caminhando debaixo dela, porque Jesus ele cumpriu a vontade do Pai, e Jesus se tornou filho, irmão. Nós também se tornamos filhos de Deus. Aquilo que Jesus passou é que nós devemos passar. Ele falou: se alguém quiser vir após mim, as mesmas aflições que ele passou, aquilo que ele falou: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque aquilo que ele passou nós também vamos passar. Mas nós queremos o quê? Ser felizes. Nós queremos buscar riqueza na igreja, felicidade, alegria, né? Um carro bom, nós queremos buscar essas coisas. Vamos ir para a igreja agora, quero viver em paz, quero ter minha vida sossegada. Não, irmão, você está disposto? Talvez você vai encontrar mais luta do que se você estivesse no mundo. Talvez você vai passar por mais dificuldades do que se você estivesse antes. Agora você está caminhando debaixo da palavra, e o Senhor ele passou por essas coisas, e é essa que ele está nos falando. Você vai ter aflições, você vai passar por sofrimento, por dor, mas você precisa se negar. A hora que vem aquela situação difícil, nega ela, se negue, vença ela, pensa comigo, porque agora nós nos unimos ao Senhor, e Jesus disse: eu sou um só com Deus. Nós devemos também estar alinhados com Deus, eu devo andar debaixo da palavra. O que o Senhor faria nessa situação? O que eu não devo fazer? O que eu preciso evitar? Né? Não, eu vou deixar de fazer isso, porque isso não é certo, isso não é correto. Porque quando eu dou vazão e eu cumpro aquilo que minha mente deseja, que a minha mente planeja, e executo aquilo, eu estou pecando. E eu não estou fazendo a vontade de Deus, estou fazendo a minha vontade, né?
E o Senhor, Ele está falando conosco nessa noite. Porque o objetivo de nós estarmos aqui, o Senhor ter nos salvado, era para que nós realmente querêssemos ir após Ele. Porque o Senhor falou, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Aleluia. Talvez muita gente está dentro da igreja, mano. Talvez não é só o fato de não vir só frequentar uma reunião, um culto, não é só o fato de eu ser batizado que eu vou ser salvo. Mas eu preciso permanecer fiel até o fim. Eu preciso realmente estar inserido em Cristo. Eu preciso realmente ter morrido. Eu preciso ter nascido da água e do Espírito. Eu preciso nascer, eu preciso negar minha vida. A igreja precisa parar de brincar. Nós precisamos parar de levar as coisas de qualquer jeito, de sair daqui do culto e esquecer daquilo que foi falado. Essa noite não pode chegar aqui e ouvir mais um sermão. Quantos sermões você já tem ouvido aqui durante esses anos? Esse não pode ser mais um sermão, esse tem que ser algo que vai mudar a tua vida. Hoje você precisa ter uma mudança, precisa tomar uma atitude. Porque até quando nós vamos viver levando de qualquer jeito? Se você quer vir após mim, você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar algumas atitudes, você tem que andar semelhante a mim, você tem que mudar algumas coisas na tua vida. Eu não posso chegar assim, às vezes nós temos orgulho de falar, não, nasci assim, eu vou morrer assim, né? Ah, eu faço isso mesmo, mas eu sou desse jeito. Não, você não tem que se orgulhar disso, mano. Não, eu sou assim, eu tenho esse jeito aqui, mas eu vou mudar em nome de Jesus. Eu tenho esse jeito aqui, mas eu preciso mudar, eu vou mudar em nome de Jesus. Eu não devo se me orgulhar do meu pecado, daquilo que eu sou. Ah, eu sou assim mesmo. Não, mas você não tem que ser assim. Você não tem que ser assim. Agora você tem que ser uma nova criatura, você tem que ser diferente, você tem que se parecer, você tem que andar igual o Senhor andou. E esse confronto que nós nos deparamos com o Evangelho do Senhor é que o Senhor ele nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. E quem quer amar o inimigo, irmão? Você quer matar o inimigo, você odeia o inimigo. Nós queremos revidar com a mesma moeda, porque é difícil, né? Nós amar o nosso inimigo. Muitas vezes nosso irmão nos ofende, mas você não quer nem olhar mais na cara dele. Ele fala algumas coisas que você não fez, ele fala alguma coisa que você não gosta. Você já odeia o irmão, você já nem quer olhar na cara dele. Você já exclui do WhatsApp, já não recebe mais, já não. Mas esse não é o padrão de Jesus. O padrão de Jesus é que nós devemos perdoá-los, que nós devemos amá-los. E é esse padrão que nós devemos buscar. Não é fácil mesmo, irmão. Nós estamos buscando isso. Não é fácil. A palavra, antes de estar falando com vocês, ela falou comigo. Eu já estou meditando essa palavra, o Senhor tem falado comigo nela. E nós devemos mudar. O Senhor, aqui preciso negar a mim mesmo em apoio à vontade de Deus. Cristo, Ele mostrou como isso é feito quando Ele perdoou o ladrão da cruz, quando Ele perdoou os agressores, né? As pessoas bateram, xingaram, maltrataram, humilharam, penduraram Ele numa cruz, perfuraram. Ele tinha toda a razão para odiar aquelas pessoas. Ele tinha todo o motivo para mandar Deus mandar fogo do céu, enviar os anjos e acabar com as pessoas. Mas ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, Senhor, por ter me magoado. Perdoa ele por ter me caluniado, por às vezes não saber o que está falando. Deus, ele provou, ele não só falou, irmão. Ele provou, ele demonstrou isso. E aquilo que ele pede para nós fazer: se você quiser vir após mim, você nega a si mesmo e começa a andar agora como eu andei. Começa a andar agora de acordo com a vontade do Pai. Tudo que ele nos pede é aquilo que ele já fez, não é aquilo que ele falou. Jesus não era só um teórico, ele era prático. Então primeiro ele vivia, primeiro ele passava pelas situações, e depois ele falou para nós: se você quiser dar o reino dos céus,
Se você quiser ser um discípulo, se você quiser vir após mim, se você quiser fazer as obras que eu faço, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é, igual eu falei, uma conjunção diária. É dia após dia. É dia após dia nós vamos enfrentando de conflitos, nós vamos enfrentando situações. E à medida que esses conflitos aparecem, eu preciso me negar. Eu preciso passar por eles. As lutas não são fáceis. Mesmo você não lutando, o inimigo ele não vai deixar de te atacar, porque nós estamos em guerra. A partir do momento que você aceitou, que você resolveu a entregar a tua vida para Cristo, o inimigo ele está te atacando. E talvez você não está conseguindo enxergar. Talvez você tenha feito coisas, você tenha andado por lugares, você tenha falado coisas e não tenha conseguido enxergar aquilo que o inimigo tem feito. Aleluia. E o Senhor falou: se você quiser vir após mim, tome também a tua cruz. Tome a tua cruz. Porque seguir a Cristo é nós passar por alguns sofrimentos, é nós suportar os sofrimentos, é nós passar pelas provas, pelas circunstâncias que nós tivemos que passar. Aleluia. A crucificação, ela aconteceu muitas vezes pelos romanos. Os romanos crucificaram muitas pessoas naquele lugar, e de forma injusta. E a cruz, o Senhor fala para nós tomar a cruz, a nossa cruz, dia após dia. E a cruz ela gera sofrimento, ela gera dor e ela gera morte. E é isso que às vezes nós não queremos enfrentar, porque nós sabemos que é dolorido, porque às vezes nós experimentamos um pouquinho só e já achamos tão difícil, já queremos abandonar tudo, já queremos voltar para trás. Minha vida era melhor antes, deixei tudo que eu não tinha nada, andava como morto. E o Senhor ele continua nos falando que é para que, se nós quiser segui-lo, nós devemos abnegar, a deixar, porque essa abnegação é tão forte, ela é tão forte que as dores que nós temos que enfrentar são as mais duras perseguições, são as mais duras dores, dificuldades e coisas parecidas por amor. De forma prática, tomar a cruz é viver no dia a dia, fazendo as escolhas certas, que agradam a Deus, sem se importar com as consequências negativas, muitas vezes muito difíceis e dolorosas, que podem vir sobre nós por causa do nosso inimigo. Trazendo hoje, não sei se vocês, alguns talvez tenham visto o que tem acontecido na Bolívia. Antigamente estava tão longe, estava lá para o lado da Ásia, lá nos países comunistas, na Coreia do Norte, cristãos sendo mortos, sendo atacados, o evangelho sendo proibido. Mas agora aconteceu aqui tão pertinho, na Bolívia, o presidente ele plantou uma lei que vai acabar com o evangelho, a pregação. Se fosse hoje aqui, nós estivéssemos reunidos, todo mundo aqui seria preso, de 7 a 14 anos de prisão. É comparado a crime de guerra. Pregar o evangelho, cultuar. Essa lei ainda está quase para ser sancionada, mas ainda não foi. Mas o projeto do presidente, os cristãos lá estão pedindo orações, eles estão clamando por orações, porque nós queremos ter liberdade, para pregar o evangelho. Nós queremos pregar porque não faz mal a ninguém. Pregar o evangelho traz paz, traz alegria, traz salvação, não está fazendo mal a ninguém.
Isso aqui está tão perto. E se isso acontece aqui? Porque são os comunistas os socialistas que dominam, né? Os partidos vermelhos de esquerda que estão dominando tudo. E é eles que são desafavor ao Evangelho. E se isso acontece aqui, nós vamos deixar de nos reunir? Nós vamos deixar de pregar o Evangelho? De cultuar a Deus? Eu vou ser preso. Se isso acontece aqui, eu vou ser preso, porque eu não vou negar Jesus. Eu não vou deixar de cultuar, não vou deixar de orar, não vou deixar de falar de Deus para ninguém. E você vê, você está disposto a negar a si mesmo pelo Evangelho? Você está disposto a entregar a tua vida por amor ao Evangelho? Por amor a Jesus? Você está disposto a ir após Ele? O Senhor já nos alertou que isso aconteceria. Porque no final o amor de muitos se esfriaria, né? O amor de muitos, ainda bem que não é de todos. Mas nós somos remanescentes. Nós que estamos dando continuidade naquilo que o Senhor começou. E é por isso que o Senhor conta conosco. É por isso que o Senhor está alistando um exército de homens e mulheres de Deus, corajosos, valentes, que irão após Ele dando continuidade na obra da salvação, no projeto da salvação. E o Senhor está me encorajando nesta noite que você venha a tomar essa coragem, se você realmente deseja, se você realmente quer tomar essa decisão, que você venha tomar verdadeiramente, porque dias piores estão para vir, mas nós já devemos tomar nas pequenas circunstâncias que têm acontecido. Eu tenho certeza que muitos, se essa lei for aprovada, muitos vão ser presos, muitos estarão porque eles não vão negar o nome de Cristo, como muitos já têm feito, como foi no princípio da igreja, que muitos foram mártires por causa do Evangelho de Jesus. Aleluias. E o Senhor, Ele fala: siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos. Siga-me. Vamos marchar, vamos continuar, vamos ganhar o mundo. Vamos pregar o Evangelho. Vamos libertar os cativos, os oprimidos. Vamos estender a mão aos caídos. O que Jesus fazia? Jesus ajudava a multidão, Jesus curava, cuidava. Mas não se desanime, irmão. Não se desanima porque essas coisas Jesus já tinha nos alertado. Nós não queremos passar por essas coisas, mas se nós perder a nossa vida por amor de Cristo, nós vamos salvar. Nós vamos ser salvos. E toda essa abnegação de si mesmo, ela traz em si uma grandiosa bênção. Porque por mais que nós venhamos passar por essas lutas, por essas dores, por esses sofrimentos, você está caminhando com Jesus. Se você quiser vir para nós, siga-me. Você está caminhando com Jesus, você está pertinho dele. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Ele está nos guardando. Nós podemos presenciar, nós podemos sentir a sua paz, o seu amor por cada um de nós. E essas coisas nem se compara com a glória de há de vir. Os sofrimentos do presente nem se compara com a glória que há de vir. Essas coisinhas são pequenas. Aquelas pessoas iam rindo para os mártires. Quando Estevão, que foi o primeiro mártir, ele estava sendo apedrejado, ainda quando Paulo era Saulo, e ele estava olhando para o céu. Ele não tampou sua cabeça, ele não se abaixou, se escondeu, não. Ele estava olhando para os céus e as pessoas apedrejando, e eu vejo os céus abertos. Perdoa eles, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Ele estava contemplando, ele via os céus abertos, ele estava vendo o trono e Jesus esperando ele. Aleluia. Não se compara. Os sofrimentos do presente não se comparam.
E foi exatamente isso que Pedro disse a Jesus num certo momento, no João 6,67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. A gente pode até não querer, eu posso até estar aqui e não querer aceitar, mas somente Ele tem a palavra de vida eterna. Somente através dele nós alcançaremos a salvação, porque existe outro lugar além daqui. Hoje estou com 32 anos e eu me lembro ainda, desde quando eu era pequeno, de muitas coisas. Lembro quando eu tinha 15, 16, eu não vi a hora de chegar aos 19, e eu tinha medo de chegar naquela idade. Eu vou estar velho com 19, 20 anos, né? Mas a idade vai chegando. Hoje estou com 32, talvez tem gente aqui que tem mais, né? Mas todo jovem aqui não parece ter muito, mas também tem pessoas que tem mais. Aí você se lembra como se fosse ontem, quando você tinha 15, quando você jogava bola, quando você corria, não tinha preocupação com nada. Acontece que nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo. Hoje nós tem 10, 11, daqui a pouco você tem 30. Passou de 65 em falta da carne. Está fazendo hora extra. Né? E as pessoas estão morrendo. Se eu te perguntar hoje, um velho rico, quanto que ele pagaria para ser jovem eternamente? Ele daria tudo que ele tem. Ele daria tudo que ele tem. E nós temos tudo isso de graça. Nós temos tudo isso de graça. Porque o Senhor, Ele nos prometeu. Ele vai nos dar a vida eterna. O Senhor vai nos dar a vida eterna. E aquilo que Ele tem preparado para nós nem se compara com isso aqui. Nós queremos juntar coisas nesse lugar. Nós queremos juntar tesouro. Nós andamos em busca de muitas coisas, perdendo nossa vida em busca de muitas coisas. Nós vemos jovens, pessoas perdendo a vida no crack, na bebida, se prostituindo, fazendo tudo aquilo que é ao contrário à palavra de Deus, fazendo tudo aquilo que lhe apraz, fazendo tudo aquilo que é desejo, porque ele está escravo do teu desejo e ele não consegue se abster daquilo. Isso seja dessas coisas ilícitas, mas também seja das coisas lícitas, do alimento. Talvez a pessoa não consegue deixar de comer alguma coisa porque ela está destruindo o teu corpo, ela fica comendo porcaria. Hoje nós estamos aqui no templo e você não amassa um papel para jogar no chão, porque você está na casa de Deus e você é a casa de Deus. Nós temos que deixar de absorver porcarias e destruir o templo. Nós temos que deixar de destruir o templo de Deus. Aleluias. Ontem eu estava falando com a minha esposa e ela falando do que ela paga no serviço dela, das pessoas que contam, né? De quantas pessoas que chegam ali enfermas, com caroços, né? Cancerígenas. De tantas vezes ela vê isso. E o fato é que hoje, irmão, está tudo contaminado. Tudo quanto é coisa que você come, que você bebe, é cancerígeno, causa câncer, causa doenças, causa Alzheimer. É tudo enlatado, tudo coisas que nos fazem mal. Até essas coisas nós precisamos nos abnegar. Nós sabemos que se nós ficarmos sem nos exercitar, ficarmos parados, sedentários, nós partiremos mais cedo. Vai diminuir a nossa idade, o tempo de vida. Mas nós devemos nos exercitar. Aumentar também, aumenta esse regresso ou somente a décimo? Aumenta. Nós devemos cuidar do nosso corpo, nos exercitar, porque nós somos templo.
E nós não somos de nós mesmos, porque o Senhor nos comprou. Então nós devemos cuidar, negar os nossos desejos, as nossas vontades, tudo aquilo que nos faz mal. E por isso nós devemos, irmão, decidir tomar a cruz e seguir Jesus. E da mesma forma, no livro de Lucas 14, 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Veja que o Senhor não está falando se você renunciar a metade, se você renunciar um pouco. Da mesma forma, se você não renunciar a tudo que você possui, você não pode ser meu discípulo. Por isso o Senhor fala que nós temos que morrer. Eu tenho que renunciar a todas as minhas vontades que me afastam de Deus. E eu devo conciliar com a vontade de Deus. O jovem rico, todos já conhecem a palavra, mas quando Jesus, ele disse que já cumpria as leis, né? Ele disse 5 leis que ele cumpriu. E o Senhor fala assim: então você vende tudo e dê aos pobres. O Senhor não queria deixar ele pobre. Literalmente o Senhor não queria que ele fizesse isso, mas queria que Jesus seja o primeiro na vida dele. Vende tudo e dê aos pobres. É tudo, não um pouco. Ele queria que Jesus estivesse em primeiro lugar na vida dele. Mas ele falou: deixar tudo. Não te dá muito, só um minutinho. Povo, né? Jesus dá muito, né? Ele te dá muito, Jesus. Tá, verdade. Então assim, a gente temos que deixar tudo. O Senhor, ele não quer um pouco, ele quer tudo de nós. Porque assim como Jesus, ele diz para nós que em 1 Coríntios 7:22, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. A questão é que todos nós somos escravos. A única coisa que muda é quem é o nosso Senhor. Todos somos escravos. O importante é se nós somos escravos, se nós servimos ao inimigo, se nós servimos ao mundo, se nós somos escravos. Amém? Fica ligado aqui no Espírito. O mais importante é a palavra. Então, se nós somos escravos do mundo, de Satanás, se nós estamos servindo a Ele, ou se nós agora estamos servindo a Cristo. Mas escravos nós somos, porque o Senhor nos comprou. E agora que a gente vem para Cristo, a gente tem liberdade. Você se torna um escravo livre, um escravo voluntário, porque você não quer ser escravo de alguém mau, de alguém que está todo o tempo te fazendo mal, te escravizando em tudo aquilo que é ruim, em tudo aquilo que te machuca, que traz tristeza. Mas agora eu me rendo. E o Senhor fala assim: foi chamado pelo Senhor, nós somos libertos, e agora nós pertencemos ao Senhor. Agora minha vida não é mais de Satanás. Agora Satanás não tem poder mais na minha vida. Agora ele não pode mais me escravizar nos meus desejos, nos meus vícios, porque minha vida agora pertence ao Senhor. Agora eu não sou mais escravo de Satanás, eu sou escravo de Cristo. E agora eu sou livre. Agora eu tenho liberdade. Essa escolha que nós devemos fazer. Nós devemos nos identificar de quem é o nosso Senhor. Porque o escravo, ele só faz aquilo que te manda. Ele só obedece, né? O escravo, ele só obedece. Aleluia. E ele continua no 23: vocês foram compradas por alto preço. Não se torne escravo de homens. Ou seja, o Senhor nos comprou.
não foi com moeda, com ouro. O Senhor nos comprou com a sua própria vida. O Senhor, Ele nos comprou na cruz do Calvário. Ele pagou um preço muito alto, de uma dívida da qual nós não poderíamos pagar. Glória a Deus. Uma dívida da qual nós estávamos na cadeira, na pena de morte, na prisão perpétua. Nós não teríamos mais como sair de lá. É como aquele louvor que ele fala que ele estava preso, mas alguém pagou a tua fiança. Você estava na beira da morte, mas alguém pagou a tua fiança. Pode ir embora. Agora você está livre porque você foi comprado. Agora você não pertence mais a Ele. Agora você pertence a Cristo, você tem liberdade. Aleluias. E eu quero já terminar nesta noite. Eu quero te fazer um apelo nesta noite. Tem uma alegoria que fala daquele homem que estava em cima do muro. Esse homem estava em cima do muro e de um lado os anjos estavam ali louvando e pedindo: desce, vem para cá. E do outro os demônios estavam lá tudo tranquilo. E os anjos convidando ele: vem para o lado de cá, vem aqui é melhor. E aquele homem começa a olhar para cá, olhar para lá, e ele pergunta para ele: o que está acontecendo? Por que os anjos estão me chamando para vir para cá e o demônio não está quietinho, sossegado, não fala nada? Ele falou: mas por que você não fala nada? Se eles estão me chamando, eles estão apelando para mim pular para lá e você não fala nada. O irmão falou: o muro gemeu. O muro gemeu. Então nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos ver para que lado que a gente vai. Porque a Bíblia diz que aquele que é santo, não é chegado o tempo, aquele que é santo, santifique-se mais. E aquele que é impuro, se destrói mais, irmão. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Glória a Deus. E o Senhor diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça teu coração. Se você hoje está ouvindo a voz do Senhor, não endureça teu coração. Ele fala assim como aquele povo no Egito, quando Deus falava com eles, eles endureceram os corações, e muitos ficaram pelo deserto. Muitos morreram pelo deserto, por causa da dureza do vosso coração. E o Senhor, Ele está falando: se hoje, se agora, nesse momento, se você está ouvindo a voz do Senhor, se de alguma forma o Espírito Santo está falando com você, não endureça teu coração. Não endureça. Pedir para você ficar de pé no teu lugar. Aleluias. Oh, Deus. Noé, irmão, Noé ele pregou por 120 anos durante a construção da arca. E talvez muitas pessoas que ouviram, que passavam por ali, que ouviram ele pregar, talvez pessoas ali foram tocadas. Talvez muitas pessoas adentraram dentro da arca, viram que Noé estava construindo. Talvez muitas pessoas ali foram tocadas pelo Espírito de alguma forma, até sentiram de acreditar naquilo que Noé estava pregando, naquilo que Noé estava falando. Mas muitos não foram salvos, somente a família de Noé. Muitos não foram salvos por causa dos vossos orgulhos. Por causa do orgulho, não deixaram. O orgulho deles não deixaram eles tomar aquela decisão. Não deixaram. Eles deixaram o Espírito falar com eles. Eles não quiseram ouvir, eles fecharam os seus corações e não quiseram ouvir aquilo que o Senhor estava falando com eles. O Senhor estava dando oportunidade deles serem salvos. O Senhor estava dando oportunidade. Entra na arca. Entra na arca que eu vou acabar com tudo, que eu vou destruir tudo. Mas eles não quiseram, por causa da dureza dos vossos corações, por causa dos vossos orgulhos. Nós vamos estar louvando agora. E se você
de alguma forma, ouviu a voz do Senhor nessa noite, se você de alguma forma foi tocado pelo Espírito Santo, se de alguma forma você até aqui, talvez não tinha entendido ainda o que era vir após Cristo, talvez você de alguma forma não tinha conseguido largar tudo, não tinha conseguido deixar tudo para trás, e o Senhor está te dizendo: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não endureça teu coração, nega teu orgulho, porque somente Ele tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Somente Cristo tem a palavra de vida eterna. Aleluia. E se você quiser tomar uma decisão nessa noite e sair de cima do muro, se você quiser deixar o muro nessa noite, passa do lado de cá. Nós estamos te convidando. Se você quiser tomar uma decisão nessa noite, vem até a frente. Mas somente se você sentiu, somente se você tem esse desejo, aleluia, somente se você quiser descer do muro, se você quiser dar um passo, peça para o Senhor te sondar. Não endureça teu coração como muitos fizeram. Aleluia.
Deus falou com você? Você está disposto a tomar uma decisão nesta noite? Oh, Espírito Santo de Deus. Não é porque você já se batizou. Senhor, na minha vida, Senhor. Não é porque é o fato de você enfrentar o culto todo dia, todo final de semana. Mas é o fato de você ter morrido para você mesmo. É o fato de você ter negado completamente a si mesmo. É o fato de você querer dar um passo e sair de cima do muro. É o fato de você querer vir para aquele que tem a vida eterna. Não deixa teu orgulho te impedir. Não deixa teu coração te endurecer. Eu não sei da tua vida, mas o Senhor, Ele te conhece. Aleluia. O Senhor, Ele sabe o que você está pensando agora no teu coração. Talvez você está pensando, será que eu vou? Será que eu preciso? Mas eu já sou crente, eu sou batizado. Mas o Senhor está chamando um compromisso verdadeiramente de negar a si mesmo, de se dispor a servir a Cristo verdadeiramente. O Senhor está chamando um compromisso de verdade, irmão. Talvez até aqui eu tenha brincado. Talvez até aqui ainda tenha feito o desejo da minha carne. Talvez até aqui eu não tenha deixado algumas coisas para trás. Aleluia. Aleluias. Porque o Senhor, Ele está presente, Ele está presenciando, Ele está vendo todas as coisas. Se essa palavra de alguma forma falou com você, não é para mim. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Não tem nada a ver comigo isso aqui. Tem a ver com Ele. É a palavra dEle. Se você verdadeiramente quer assumir esse compromisso, quer dar esse passo, eu entendi. Eu quero deixar, eu quero ser verdadeiramente independente das circunstâncias. Eu quero aceitar esse Senhor que tem a vida eterna para mim. Porque o Senhor preparou um lugar, irmão. Novos céus e uma nova terra. Existe um lugar preparado, a nova Jerusalém que virá dos céus, aonde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Então não importa o que você vem passar por aqui, não importa as situações, as circunstâncias, aquilo que você vai ter que enfrentar aqui, porque você tem uma vida eterna pela frente. Tudo isso vai passar, isso é passageiro, mas é uma escolha. Você pode escolher isso aqui hoje, tomar uma atitude. Você pode escolher hoje dar um passo, mas você também pode não escolher. Você é livre. O Senhor nos deixou livre para escolher, mas o Senhor falou com todos nós que querem após mim, precisa negar. Tem alguma circunstância para vir até Cristo, tem algumas coisas que nós precisamos deixar. Você não é obrigado, mas se você realmente deseja, se você realmente quer vir após Cristo, você precisa deixar. Você precisa tomar uma atitude, uma decisão. E é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de primeiramente ouvir a palavra, de vir nos cultos, de ser um crente de 20 anos, de estar sentado, ouvir o culto, ouvir a palavra somente no culto. Nós estamos falando de após ele, de dar continuidade, de fazer as obras, porque não se trata daquilo que eu possa alcançar, do que eu possa fazer, se trata daquilo que eu possa renunciar, daquilo que eu venho negar na minha vida. Os poderes de Deus, os dons de Deus, as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida quando nós deixarmos algumas coisas, quando negar algumas coisas. Se trata de negação, de renúncia e não de conseguir coisas, de fazer coisas. Quantos estão dispostos? Aleluia. Nós queremos encerrar com uma oração. Se você é essa pessoa que quer assumir diante de Deus, o fato de você chegar até aqui à frente é o fato que você está assumindo com Deus, é o fato de você estar se colocando. Eu sou essa pessoa,
Eu sou esse cara que o Senhor está procurando. Eu sou essa mulher que o Senhor está procurando. Se você está disposto, irmão, se você entendeu a palavra e quiser vir aqui à frente, a gente vai estar encerrando. A gente vai estar orando. É a tua escolha. Amém? Pode tomar a tua decisão aí mesmo. Se algumas coisas te impedem de dar esse passo, toma a decisão no teu coração. E grava essa palavra. Grava essa palavra no teu coração. E toma essa atitude. E toma essa atitude nessa noite. Desça do muro. Negue-se. Lembra disso. Negue-se a si mesmo, diariamente, todos os dias. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, tua palavra foi pregada, Senhor. A tua palavra foi anunciada, Pai. Aquilo que o Senhor, ó Pai, deixou para nós, aquilo que o Senhor falou para nós, ó Pai. E nós já queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por esta palavra, Senhor. Que esta palavra, Senhor, ela venha fazer morada. Que essa palavra, Senhor, possa causar transformação, possa causar mudanças, ó Pai. Isso não depende de mim, Senhor, depende do Teu Espírito, depende de quantos receberam a Tua palavra, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, causar, Senhor Deus, mudança na vida de todos que estão aqui, ó Pai. Que nós possamos entender verdadeiramente o Teu Evangelho, e possamos, ó Pai, caminhar de acordo com Ele, Senhor, independente, Senhor, das circunstâncias. Que nós possamos, ó Pai, conseguir, Senhor, meu Deus, negar as nossas vontades, Senhor Deus, diariamente, de acordo, Senhor Deus, com as circunstâncias que foram acontecendo, ó Pai. Eu possa, Senhor Deus, crer somente, ó Pai, que somente Tu tem a vida eterna, Pai. Que eu só vou ser salvo através de Ti, Senhor Deus. Que eu só posso fazer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor, ó Pai, já fez. Eu quero te agradecer nessa noite, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a cada vida que chegou a este lugar, ó Pai. Que o Senhor leve todas as inseguranças, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa, Senhor Deus, falar com cada um, Senhor Deus, durante as suas casas. Que o Senhor possa incomodá-lo durante a madrugada, durante o dia, Senhor Deus, aonde eles estiverem, ó Pai. Que a Tua palavra venha falar com eles, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Só que nada aqui não é. Senhor. Vamos ver o que a palavra diz. Devemos amar nossos irmãos. Aleluia. Amém? Brincadeira, mas eu agradeço a oportunidade. Vamos ficar com essa palavra. A palavra, ela tanto fala aí quanto fala aqui conosco. Se o Senhor nos trouxe essa palavra nesta noite, é porque de alguma forma o Senhor quer nos alertar. Porque dias difíceis estão por vir. Nós devemos estar prontos, preparados, disposto. Isso já tem que estar disposto, isso já tem que estar gravado, porque quando vir, eu não vou ser pego de surpresa e tomar uma decisão. Porque Pedro disse que amava Jesus, mas na hora que veio a circunstância, ele negou. Então não basta somente eu falar aqui, mas isso tem que estar dentro de mim, isso tem que estar em mim, cravado em mim. Aleluia. Porque quando vier, eu vou estar decidido. Eis-me aqui. Eu vou pregar o nome de Jesus, eu vou pregar a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Amém. Deus é tremendo, né? Quem foi agraciado com essa palavra, amém? Amém.